Meus queridos, como eu já falei para vocês, a Semana de Arte Moderna foi um dos momentos mais importantes para a transformação, né, digamos assim, da nossa literatura brasileira, né, um dos momentos mais importantes, né, para a arte brasileira de nosso país, né. Olha só, a Semana de Arte Moderna, também chamada a Semana de 1922, ela foi uma manifestação artística e cultural que contou com a apresentação de dança, de música, recitação de poesias, palestras. Tudo isso era para chamar a atenção do público, para chamar a atenção das pessoas, né? Lembrando que a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu na cidade de São Paulo. Por que ela aconteceu na cidade de São Paulo? Porque São Paulo, naquele momento, gente, era considerado o centro do café do Brasil, né? Então a elite se concentrava lá em São Paulo, né? E a Semana de Arte Moderna, ela teve um objetivo, que era o quê? Renovar o ambiente artístico e cultural e mostrar o que havia na escultura, na arquitetura, na música, na poesia, né? Para isso eles trouxeram novas ideias e novos conceitos, tanto na música como na literatura, né? Nas artes plásticas, nas esculturas, né? E para isso eles fizeram a apresentação dessas obras lá no saguão da Semana de Arte Moderna. Olha, com estilos inspirados nas vanguardas europeias, os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna tinham como objetivo mostrar uma nova visão da arte. A proposta desses artistas era renovar essa visão social e artística presente no momento em nosso país. Olha só, todos os artistas idealizadores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, né, a Anitta, todos esses artistas conheciam muito bem a cultura europeia e conheciam também a cultura do Brasil. É por isso que eles se inspiravam, né, no contexto artístico europeu e queria trazer uma nova idealização da nossa cultura para o nosso país, né? Uma idealização de uma obra que fosse genuinamente brasileira, algo que representasse o nosso povo, né? E aí foi por isso que eles idealizaram a Semana de Arte Moderna com esse propósito de uma nova visão social e artística para o nosso país. Olha, a semana no contexto, né, no contexto social, a Semana de Arte Moderna, meu povo, aconteceu em um momento em que o nosso país passava por diversas transformações e modificações sociais, políticas e econômicas, né? Entre os fatos marcantes desse momento de transformação, a gente pode citar o grande crescimento do capitalismo, a consolidação da república e o crescimento da elite paulista. Olha, existia, pessoal, uma grande burguesia, né? Essa burguesia, toda ela, né, não abraçava esse movimento artístico que estava acontecendo, essa renovação artística, não. Muito pelo contrário, não ajudavam, né, esse crescimento. Então, alvos de crítica, né, por parte de alguns, ignorado por outros, a Semana de Arte Moderna, ela foi tipo que uma ebulição, né, de ideias livres, né, dos padrões tradicionais que já existiam anteriormente. Porque a nossa literatura, antes, pessoal, da Semana de Arte Moderna, era uma literatura, uma arte baseada nos padrões europeus, né? Então, eles queriam que houvesse essa quebra, né? Foi uma ebulição. A Semana de Arte Moderna trazia uma nova roupagem que a nossa literatura, a nossa arte deveria ser pautada no nacionalismo, né? Buscava a identidade própria nossa, né? Uma forma livre de se expressar mais com nossa identidade, a identidade brasileira. Algumas das características da Semana de Arte Moderna, né?
além da Semana de Arte Moderna propor essa ruptura, né, com a arte europeia, que nem eu já falei para vocês, e valorizar a identidade nacional, a nossa cultura, né, dar mais valorização ao que nós tínhamos aqui em nosso país, né. A Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, contou com algumas características, liberdade de expressão, né, o uso de novos materiais e técnicas, influência dos movimentos das vanguardas europeias, porque eles tiveram essa influência, como o cubismo, surrealismo, dadaísmo. Outra característica, descoberta de estéticas, né? Críticas aos padrões obsoletos, autonomia de criação, né? Outra característica importante foi a aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. Porque antes, como eles seguiam os padrões europeus, a linguagem era mais aquela linguagem formal. Então aí veio essa quebra também, pessoal, e uma das principais características é essa, né? A aproximação dessa linguagem mais oral, dessa linguagem que a gente interage, que todo mundo entende, né, com a utilização da linguagem coloquial, ou seja, a linguagem das regiões do nosso país foi valorizada a partir da Semana de Arte Moderna, né? A arte do nosso país, a literatura foi pensada também nisso. Outra também, a valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros também. Então essas foram as características, algumas das características da Semana de Arte Moderna, tá? Eu só coloquei algumas aqui para a gente, né, interagir. Então, vamos dar seguimento, né? Vamos dar sequência à nossa aula. Tô lembrando aqui, gente, que eu coloquei um slide para vocês do Heitor Villa-Lobos. Eu coloquei esse slide porque o Heitor Villa-Lobos foi o principal expoente do modernismo no Brasil. Ele usou elementos da canção popular, indígena, para compor música com referências a culturas regionais. Durante a Semana de Arte Moderna, o dia de sua apresentação foi o dia mais tranquilo, né? Então é por isso que eu coloquei a figura dele. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Por isso que eu coloquei a figura dele. É esse rapaz aqui, olha. Ele é o Heitor Villa-Lobos, né? Então, quando se fala de música, vocês já sabem que é minha praia, né? Então, ele foi um dos caras... O público, no momento da apresentação dele, né, foi mais tranquilo. O público já era menor, né? E tinha mais respeito pelo artista. Até que Villa-Lobos entrou de casaco, com um sapato preto, enfim. O público interpretou a atitude como desrespeitosa e vaiou o artista só porque ele entrou com esse casaco preto, né, com um sapato num pé e um chinelo no outro. Aí o público já achou que era uma afronta contra a plateia naquele momento, né? Aí mais tarde o maestro explicou que o traje foi por conta de um calo que ele tinha no pé. Olha só. Então, gente,